vascaíno fala vascaína, vamos bater um papo aqui sobre a entrevista do Pedrinho após a demissão do técnico Carille. Eu acho que ele se coloca em posições que ele não precisava, né? Ele fala aqui na entrevista, abre aspas, um desligamento muito duro, pra mim pessoalmente, que tem uma questão humana muito grande, né? Ele fala também da questão de que ele tem coração e tudo mais. Ninguém questiona isso, ninguém questiona que o Pedrinho tem um grande coração, que ele é uma pessoa realmente humana, né, no sentido profissional. Só que o Carille, ele é um profissional de futebol, ele é um técnico que ganha muita grana pra desempenhar um papel que ele não consegue. Então a gente tem que ser profissional. Você não está conseguindo desenvolver um time, então você não tem essa competência no momento, você vai ser desligado. E isso não é uma questão de ser desumano, é uma questão de ver a realidade, né? Eu acho que o Pedrinho, ele muitas vezes, ele não consegue enxergar isso e também com medo de se contradizer. Só que ele acaba se contradizendo em diversos pontos. Então eu vou abrir aspas aqui para mais um comentário que o Pedrinho fez na entrevista, que foi, aqui ele fala sobre a questão de um técnico, como ele vê um técnico ideal para o Vasco. Ter um controle mais de jogo, ter a sensação de que a gente está mais próximo do gol do que de levar. Marcação muito forte sempre, com pressão. Esse é o meu desejo. Daí a gente conseguir isso é uma outra questão. Ele contratou um técnico que não tem nenhuma dessas características. O jogo do Carille é reativo, o jogo do Carille não tem dinâmica, o jogo do Carille não é um jogo de pressão. Inclusive o Carille em entrevista fala, eu não vou marcar pressão, não vou fazer pressão alta com esse time. Não é isso que eu vou fazer. Ele nega várias vezes que ele não vai fazer pressão alta. Então o Carille é um técnico que não está na visão do Pedrinho. E aí você começa a ter a sensação de que veio quem deu pra vir. E quando a gente fala de uma questão profissional, uma gestão profissional, é assim que o Vasco tem que contratar um técnico, veio quem deu pra vir, não tinha nenhum técnico com as características que o Pedrinho queria desde o início. Então assim, é muito complicado essa fala do Pedrinho, porque ela diz totalmente contrário às características que o Carille tem. Assim, é muito difícil você defender isso. Então ele acaba se contradizendo nesse ponto, né? Ele foi perguntado sobre a janela, então abre aspas novamente. Já foi perguntado sobre isso, a janela acabou de fechar, né? Só que assim, a gente começa a trabalhar e perceber que a gente precisa tentar uma contratação um pouco mais forte e decisiva, porque a gente já conseguiu dar uma enxadinha no elenco de peças de reposição de cada setor. Fecha aspas, o Vasco não tem peças de reposição de cada setor. Quem é o substituto do Verratti? O Vitor Luiz, com a partida pavorosa que ele fez ontem contra o Cruzeiro, é um substituto do Piton. O Rodrigues é um substituto realmente do Paulo Henrique. Zaga, Lucas Oliveira é um bom jogador para esse elenco. O Maurício Lemos, que vai ser um jogador que vai fazer pelo menos 30 partidas pelo Vasco no ano, fazer 35 partidas no ano pelo Vasco. Ele fez essa quantidade de jogos pelo Atlético na última temporada. Como foi a temporada do Lemos na última? Como está sendo a temporada do Lemos esse ano? Tivemos 3 contratações. O Vasco não contratou pontas. O ponta que o Vasco contratou foi o Lloyd Augusto. O Garré não é ponta. O Nuno não é ponta. São dois meias de armação que foram colocados como pontas. Você vê claramente, o Garré, ele não consegue exercer a função de ponta. Ele não tem velocidade para isso. O Nuno é um jogador que tem um pouco mais de velocidade, um pouco mais de entrega. Mas ele também não é um ponta de velocidade. Ele é um meia mais rápido que o Garré. E fica claro que o Carille, em todas as suas equipes, ele joga com pontas. E o Vasco não ofereceu isso a ele. Além do Lloyd Augusto. O Watson tá voltando, que é um ponta. Pro meio do ano o DVD vai voltar. Mas assim, e aí? A gente tem jogadores que não supriram as necessidades. E pra mim o mais grave de todos. O Verratti não tem um reserva. Isso é qualquer time, cara. Qualquer time pequeno. O centroavante principal, ele tem um reserva. Se o Verratti se lesionar, o que acontece com o Vasco? É difícil. Então assim, ele fala outra coisa, né? Abre aspas. A gente está no processo de recuperação financeira. Fecha aspas. Cara, eu vou passar aqui o detalhe das contratações pra vocês. Dos 3 jogadores que vieram nessa janela de transferência, né? Os 3 principais. O primeiro é o Lloyd Augusto. Ele veio no valor fixo de 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões de reais. Ele tem bônus por metas. A possibilidade de bônus é de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais. Total máximo 2,5 milhões de euros, tá? Por volta aí de 14,2 milhões de reais. Contrato até dezembro de 2027. 14 milhões de reais pode valer a contratação de Lloyd Augusto. O Garré, né, custou pro Vasco 2,5 milhões de euros, na cotação atual, 14 milhões de reais. Tem um valor adicional de bônus de 1 milhão de euros, dependendo do desempenho do Garré, com as metas alcançadas. Então o valor total pode chegar a 3,5 milhões de euros, 20 milhões,8 aí de reais. O Nuno Moreira foi o mais caro, né, diretamente, 3,5 milhões de euros, 20 milhões,8, 20 milhões de reais. E só que o valor foi parcelado, a compra foi parcelada ao Casa Pia. Se não me engano, todas as compras do Vasco foram parceladas, tá? Só que o Vasco gastou aí por volta de mais de 50 milhões de reais. Não tinha opções no mercado brasileiro, não tinha opções no mercado nacional. Tudo bem, o Nuno Moreira foi um grande achado, o Nuno Moreira realmente entrou no time e não sentiu, parece que ele tá jogando no Vasco há 100 anos. Mas assim, e o Garré, e o Lloyd, principalmente o Lloyd. E a gente cobra do Lloyd, o Pedrinho falou, né, de queimar jogador. Ele falou aqui, abre aspas, a gente queima o jogador muito rápido. O Cocão, que foi contratado pela
777, por exemplo. Fecha aspas. Primeiro que o ponto que o Cocão com o Carille não jogou. Ele teve 2 ou 3 partidas. Ele tirou o Cocão. Então, o Cocão não é uma peça que o Carille via como opção ali, basicamente. O Cocão ficava aí de terceira a quarta opção, né? Então, ele não foi o Vasco, não foi a torcida do Vasco que queimou o Cocão, cara, né? Não é a opção do Carille. O Carille não viu o Cocão como opção. Isso é um ponto. Pô, tá queimando o jogador. Quem se queimou é o Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto, ele veio com uma fala de que ele vai fazer acontecer, deixa o artista brilhar, né? Liberem o artista, não sei o quê. Pô, só se for artista de circo, cara. Olha como o cara entrou no jogo ontem de novo. Não fez nada. Ele só correu. Ontem, pelo menos, ele correu. E nada além disso. Então, assim, tem que ter paciência com o jogador. Cara, me desculpe. O valor que você pagou pelo Lloyd Augusto, você poderia ter pagado metade no jogador brasileiro, não compensa. Ele tem que chegar e tem que vestir a camisa e tem que jogar bem. No mínimo, se entregar. Pega o exemplo do Nuno. O Nuno, ele tem jogado bem, ele se entrega, ele sai super cansado de todos os jogos, porque ele se entrega dentro de campo. Agora, o Garré também não se entrega da mesma forma, apesar da gente ver uma qualidade técnica maior no Garré, né? O Garré a gente vê uma possibilidade do cara conseguir render alguma coisa. Agora, o Lloyd Augusto não. O Lloyd Augusto a gente não vê uma possibilidade desse cara render. E você vai pagar aí, pode pagar aí. No mínimo, você vai pagar 15 milhões de reais na contratação do Lloyd Augusto. Você tá numa recuperação judicial, você gasta 15 milhões no Lloyd Augusto, né? E vem de novo o comentário do Pedrinho, né? Abre aspas. Os comentários que existem sobre as contratações é como se a gente não tivesse uma análise de mercado, uma análise de desempenho, um processo que não seja completamente profissional. O Vasco é uma empresa. Apesar de não ter um investidor, é uma empresa. Com um processo ali criterioso. Desculpa até rir, mas assim, qual foi o critério do Lloyd Augusto? Qual foi o critério de você ter no elenco ainda Vitor Luiz e você não buscar no mercado um reforço pra lateral esquerda? Você liberar jogador da base, que é melhor que o Vitor Luiz. Sem brincadeira. Eu acho que a maioria das pessoas aqui que assistem esse vídeo conhecem o Garone, tá? O canal do Garone, blog do Garone. Se você não conhece, vai lá, se inscreva. O Garone, ele faz uma análise melhor que as análises de mercado do Vasco. O Garone já falava de jogadores, muito antes das análises de mercado do Vasco. O Garone apontou as questões do Lloyd Augusto, as questões do Garré. Será que esse processo criterioso não viu que o Lemos sofre com histórico de lesões, que faz tempo que ele não faz um campeonato completo sem uma lesão? Quantos jogos o Lemos fez pelo Vasco, cara? Nem eu sei, cara. Eu acho que foram 2 ou 3 jogos para um jogador que vem com status de titular e que não é titular. E aí você tem o João Vitor, uma incógnita, você não sabe o que esse cara vai fazer no jogo. Ele pode ter uma partida brilhante, como ele pode dar uma de maluco, entregar 2 gols. Pra mim, ele falha na pressão em cima do jogador do Cruzeiro, antes do jogador do Cruzeiro cruzar, né? Dá até uma cacofonia aqui. Pra mim, ele falha. E você tem Vitor Luiz totalmente perdido no jogo. O cara totalmente perdido. Então, que análise criteriosa é essa que o Vasco tem? Não parece ser uma análise tão boa assim. Porque um jornalista que não trabalha dentro do Vasco tem uma análise 1000 vezes melhor nas planilhas do Garone lá. Ele tem uma análise 1000 vezes melhor de nomes pro Vasco. Seria até interessante, então, essa equipe que o Vasco tem hoje, observar, então, o blog do Garone e perceber algumas contratações que devem ser feitas. Porque ele aponta coisas óbvias que para uma equipe de contratação de análise deveria saber, mas aparentemente não sabe. Pra você pagar 15 milhões no Lloyd Augusto, aparentemente você não sabe o que tá fazendo. Você tem um mercado interno onde você não contrata ninguém. Por que só jogadores lá de fora servem? Não serve nenhum jogador aqui do Brasil? Porque se ele até fez o comentário do Bruno Guimarães e tal, se trouxesse o Bruno Guimarães do Audax, você vai então pautar a sua contratação de jogadores no primeiro momento do que a torcida vai falar. A torcida não queria o Carille, você trouxe. E aí? Então assim, existem incoerências, né? A torcida, o Carille já chegou basicamente demitido pela torcida do Vasco, mas ele trouxe mesmo assim. E aí um jogador que se você tem uma análise de desempenho muito criteriosa e boa, o cara é de um time pequeno, mas o cara é bom. Eu vejo ali, o cara é bom, realmente. Vou trazer. A torcida vai chiar, não tem problema. A gente vai trazer porque o cara realmente é bom. Agora, o Lloyd Augusto é bom, traz o Lloyd Augusto, você traz jogadores que se lesionam, você não vê reforços nas posições, é muito difícil, cara. Então assim, eu acho que ele se perde em muitas questões, não tinha essa necessidade, entendeu? Ele se perde muito nessas falas. Então, eu vou comentar também alguns pontos aqui que alguns torcedores comentaram, né? Teve um torcedor que comentou: temos que dar tempo ao Pedrinho, o Flamengo fez isso em 2013 e hoje colhe os frutos, o Pedrinho necessita de tempo, deixa ele organizar igual o Paulo Nobre fez lá no Palmeiras, antes da Leila, né? O cara até falou, antes eu xingava muito e hoje eles vivem bem no paraíso, né? O palmeirense. Primeiro o Pedrinho precisa decidir se ele vai virar um clube realmente associativo. Ele vai levar isso pra frente ou se vai tentar vender o Vasco de todo jeito pro Massacre. Claro, ele já deu um passo de quitação de dívidas. Isso é muito bom. O Pedrinho, ele não é uma questão assim, o Pedrinho ele é incompetente em tudo, ele não sabe fazer ele não está fazendo nada, não sabe o que está fazendo. Não, na questão de quitação de dívidas, ele está fazendo o correto. Só que pra gente ter esse pensamento que o torcedor tá falando aí, primeiro a gente precisa entender o que o Pedrinho quer pro Vasco. Se ele realmente comprar o barulho e falar assim, torcida, a gente
não vamos vender pra SAF, a gente vai pra cima do jeito que a gente tem aqui. Vai ser difícil, vai ser problemático, eu preciso do apoio mais do que nunca de vocês, mas a gente vai conseguir equiparar as dívidas do Vasco e depois montar uma equipe competitiva. Vai ser isso? Ou vai ser, não, eu vou intermediando aqui enquanto dá até chegar o investidor? Aparentemente vai ser isso. Não tem como também a gente querer que o Vasco copie exemplos se o objetivo final não é esse. O objetivo final não é o Vasco tornar um clube associativo que vai se desenvolver, vai chegar no nível desses times. Até porque o que esses times fizeram foi em 2013, 2014, 2012. Estamos em 2025. Então é um processo que o Vasco, se fizer, vai colher em 2039, 2030, 2040. Não é um processo de agora. Não é um processo que é rápido. É um processo lento. Temos aí na reforma de São Januário, vamos jogar fora de casa. Então, assim, a torcida também tem que entender. Se o objetivo é esse, é isso que a torcida quer e quer fazer uma pressão no Pedrinho para isso, então corta aqui a SAF, entende que vão ter riscos. A gente vai correr risco. E riscos de quase cair. Porque realmente, se você não montar um time competitivo no Brasileiro, você cai. Senão vai ter que ficar toda a temporada dependendo de milagres, como vem acontecendo. Ou você vende pra SAF, você arruma uma SAF, né? Uma SAF de qualidade, uma empresa realmente séria, você tenha critérios sérios, não como foi feito com a 777, ou você vai ter que ter uma escolha aí, você vai esperar. E a torcida do Vasco não aguenta mais esperar. Esse é o problema. E assim, com razão, a torcida do Vasco viu o Fluminense ser campeão da Libertadores. A torcida do Vasco viu o Flamengo ser campeão da Libertadores. A torcida do Vasco viu o Botafogo ser campeão da Libertadores. Basicamente um atrás do outro. A torcida do Vasco viu o Flamengo levantando o caneco de Copa do Brasil. Brasileiro. Botafogo sendo campeão brasileiro. E aí? O Vasco nem ganha Carioca, ganha, cara. Nem o Carioca o Vasco ganha. Então assim, a situação do Vasco é muito difícil. Também não massacra o Pedrinho, no sentido de que eu entendo que é uma situação muito difícil. Só que ele tem que decidir o que ele quer. É um treinador, tem as características que ele quer e ele vai até as últimas consequências buscando um treinador desse estilo de jogo, ou vai ser quem der pra vir? E se for quem der pra vir, cara, contrata qualquer técnico aí, pô. Mais barato aí que você tiver. Se for pra essa percepção, qualquer treinador serve. O Diniz tem essa característica, ok. É um risco. O Diniz é um risco. Assim como aconteceu antes na última passagem dele. Pode ser que não encaixe. A janela do meio do ano, você vai dar peças pro Diniz montar o time que ele quer montar? Vai ter caixa pra isso? Porque o Pedrinho fala agora que, né, a gente tem que ver, né, a gente percebe, a gente precisa de uma contratação um pouco mais forte, mas o Carille falou que ele não precisava de contratação. Então, não falam a mesma língua. O treinador não fala a mesma língua do presidente. O Pedrinho constata que nós precisamos de contratação e o Carille fala que não precisa de contratação e tá satisfeito. E depois vem a público dizer que isso é combinado com a diretoria, ele já tinha entendido, que a diretoria já tinha passado isso, mas aí agora percebe que precisa contratar. É muita incoerência rolando. Os discursos não batem. Isso é um problema. Então a gente vai ter aí o Felipe nos próximos jogos. Eu quero até consertar aqui, galera, a tabela, porque eu falei a tabela completamente trocada no último vídeo, tá? Então o próximo jogo do Vasco é na Copa do Brasil, tá? Quinta-feira, dia 1º, Vasco, Operário e Vasco, às 4 da tarde. Depois, domingo, Vasco e Palmeiras, mando de campo do Vasco, fora de casa. Já até comentei sobre isso. Isso me revolta bastante, cara, porque não tem sentido esse jogo ser fora de São Januário, mas enfim. E depois do Palmeiras, o Vasco vai lá, né, enfrentar o Porto Cabedelo e depois volta. O Vasco vai viajar, né? O Vasco volta para jogar contra o Vitória, viaja novamente para Argentina, no caso, para enfrentar o Lanús, e somente dia 17 de maio a gente volta a ter jogos no Rio de Janeiro. E aí vem uma sequência grande no Rio de Janeiro, tá? Só que são sequências difíceis. O Vasco pega o Fortaleza, dia 17 de maio. Depois tem a volta do jogo da Copa do Brasil, Vasco e Operário. Após Vasco e Operário, no dia 24, temos Fluminense e Vasco. Após Fluminense e Vasco, em São Januário, Vasco e Melgar. Em São Januário também, Vasco e Bragantino. E aí termina essa sequência em casa, que aí depois vamos a São Paulo jogar contra o São Paulo. Mas é uma sequência bem difícil pro Vasco. O Felipe vai ter que ter muita sabedoria, né, nesses jogos. Como eu disse no outro vídeo, não é pro Vasco sofrer contra o Operário. O Felipe tem elenco, tem time pra isso. Ele vai conseguir desempenhar um bom papel, a gente não sabe. O torcedor vascaíno, fala pra mim quem você acha que o Vasco deveria contratar, tá bom? No mais, esperamos mais novidades aí do Gigante. Um abraço, até.